Vocês católicos que batizam crianças são totalmente contra as escrituras. E Dalmir, é muito pelo contrário. Porque se a gente for olhar na ótica de Jesus, Jesus era aquele que falava assim: vinde a mim todas as crianças, porque delas é o reino do céu. É aquele que levava o evangelho para todos, os publicanos, para os fariseus, todos. Excluir as crianças é ir contra a própria dinâmica do evangelho, que oferece o reino para todo mundo e de graça. Lucas, o batismo é só para quem crê. Lê a Bíblia. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro, no dia de Pentecostes, vai falar para a multidão e ele fala aos homens. A Bíblia não se contava às mulheres nem às crianças. Para aquela multidão ele fala o seguinte: olha, vocês que estão vendo essas pessoas cheias do Espírito Santo, a promessa que vocês estão vendo, essa força do Espírito Santo, é para todos, é para os pais e para os filhos. Os filhos profetizarão. Então o que devemos fazer para a gente receber esse Espírito Santo? Para a gente profetizar? Creiam e vocês serão batizados. E aí sim, vocês receberão o Espírito Santo. Por quê? Ainda falo no texto no final. A promessa é para os pais e para os filhos. Ou seja, Dalmir, essa promessa de Deus de receber o batismo, receber o Espírito Santo, é para os pais e para os filhos. Mas para os pais, Jesus disse: vocês têm que crer. Isso para o adulto. Por quê? Porque naquela época o homem era responsável por toda a família. Ele que escolhia pela família. E assim toda aquela família era batizada. Mas Lucas, a criança não tem pecado. Você, quando foi batizado, você tinha algum entendimento? Leia o Salmo 50, que diz que todos nasceram do pecado. Qual que é o pecado que é esse que todos nasceram? Pecado original. E no pecado original, você não precisa ter consciência, você já nasce com ele. E o que vai sanar o pecado original? É o batismo. Quem precisa ter consciência? Mas os homens, que eram adultos, que tinham que responder. Ok, Lucas, mas então por que Jesus batizou adulto? Mas ele também começou a vida pública dele, revelando que ele era Deus aos 30 anos de idade. Então, para a gente pregar o evangelho, a gente tem que esperar ter 30 anos de idade? Não, esse caso foi com Jesus, porque Jesus começou a se revelar como Messias a partir da vida adulta dele. Não tem nenhum lugar da Bíblia, nem quando Jesus foi batizado, dizendo que deveria realizar aquele batismo só adulto, só quando adulto. E esse tipo de interrogação que você faz é a mesma que os fariseus, aqueles que queriam cutucar Jesus, faziam. Você está fazendo a mesma coisa. Eles diziam assim, ó, mas Jesus, você não é o filho de Maria? Como que ele faz isso? E a mesma pergunta que muitas vezes o evangélico faz, ele faz assim: mas Maria não é uma mulher? Quando Jesus chamou Maria de mãe? É a mesma coisa que você está fazendo quando você pergunta: mas Jesus batizou aos 30 anos. Mas aí, essa pergunta, ela é maliciosa. Porque eu também posso perguntar para você assim, ó: quando Maria chamou Jesus de Deus? Não tem momento nenhum que Maria chama Jesus de Deus. Mas não é por isso que Jesus não deixa de ser Deus. E não é por isso que Maria deixa ser mãe de Deus. E não é por isso que as crianças não devem ser batizadas, porque Jesus batizou aos 30 anos. E na palavra de Deus diz o seguinte, que Cornélio e toda a sua casa, toda a sua família foram batizados. Mas aí você pergunta assim, mas ele falou Cornélio e toda a sua família. Ele acha que só porque falou Cornélio, que os outros não foram batizados. Eles acham que só porque Jesus batizou aos 30 anos, que todo mundo deve ser batizado aos 30 anos. Mas você deve olhar o texto entre as linhas. Na base do texto e no contexto do texto. Cornélio e toda a sua família foram batizados. Por que fala Cornélio? Porque na cultura judaica o homem representava a família. O homem era responsável pelos filhos, pela esposa, pelo escravo. E ele que decidia. Ele que tinha que ter fé. Por isso que na Igreja Católica, quando batiza as crianças,
O adulto é responsável por transmitir a fé para a criança. E tem os padrinhos também. E eu repito, Atos 2:38, no discurso de São Pedro, que ele diz que essa promessa é para os pais e para os filhos. E qual promessa que é essa? É a promessa que ele falou no texto. Leia aquele texto todo, aquele discurso de Pedro. O que é? O batismo. Ele estava falando, estava pregando, falando do Espírito Santo, o que eles deveriam fazer para receber o Espírito Santo. Para os filhos profetizarem, para os jovens profetizarem, para a família profetizar. Receber o batismo. Que eles perguntaram, então o que devemos fazer? Aí ele respondeu para o adulto. O adulto você tem que se converter e ter fé. Porque essa promessa é para você, para os pais e também para os filhos. Então, Lucas, mas eles tiveram que ter fé. Por isso, os pais respondem pelos filhos. Olha só o bom ladrão da cruz. Ele foi isento de receber o batismo. Como disse Santo Agostinho, recordando um texto de São Cipriano de Cartago. Ele foi salvo porque ele desejou a salvação. O próprio Jesus perguntou aos discípulos se eles podem, se eles querem beber e serem batizados no batismo que ele, Jesus, vai ser batizado. Que batismo é esse? É aquele batismo que Jesus recebeu aos 30 anos? Não, ele estava falando da cruz. Porque existe o batismo de sangue. Quando você não tem a oportunidade, está no último momento, por isso que a criança está isenta de crer. Como o bom ladrão estava isento de receber a água do batismo, porque é uma circunstância diferente. E Dalmir, você já leu a carta de Paulo aos Colossenses 2:11? Já, mas não tem lembrança, não recordo muito não. Pois é, nessa hora você não vai recordar mesmo não. Sabe por quê? Porque Paulo compara o batismo com a circuncisão. E a circuncisão era dada para a criança no 8º dia do nascimento. Paulo fala assim para a comunidade: vocês foram circuncidados não com a circuncisão humana, mas a circuncisão de Cristo. Vocês foram sepultados em Jesus Cristo. E Paulo fala, pelo batismo. A circuncisão é o batismo cristão. Olha, para terminar com chave de ouro, em Gênesis 12:4, se não me engano, Abrão, quando ele foi circuncidado, ele muda o nome para Abraão. É o rito da circuncisão. Ou seja, o que isso significa? É como na nossa tradição católica, cristã, principalmente os primeiros cristãos, quando eram batizados, eles mudavam de nome. Por quê? Porque é um sepultamento, é uma nova vida, uma nova missão. Entendeu? Então, a circuncisão é o batismo cristão, onde a gente é sepultado com Cristo, onde a gente bebe do cálice dele e morre com ele para o pecado na cruz. E Dalmir, o assunto foi bom, né? Muito bom, Lucas. Muito entendimento aí, né? Então, quer dizer assim, só para nós fechar com chave de ouro. Sim. Então, quer dizer que Saulo virou Paulo. Isso. É mais ou menos isso? Exatamente. Saulo morreu e Paulo nasceu para uma nova vida, que foi onde isso. Começou a seguir Cristo. Isso, né? É a prova histórica do que eu estou falando, de que quando os primeiros cristãos, porque Paulo, ele se converte. Quando ele se converte, manda ele procurar um sacerdote. E aí, ele muda o nome dele para Paulo. Até mostrando assim a mudança da missão que ele vai ter, que ele agora é um novo homem, que não vai mais perseguir os cristãos, né? E o batismo é um só, é uma marca indelével na nossa vida, na alma humana, que vai te marcar para sempre, é um selo, né, a qual você recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é confirmado na crisma, né? Por isso que é o sacramento da confirmação. Então, deixa eu só pegar um papel aqui, Dalmir, com uma anotação que eu fiz, porque olha só, para você ver, os cristãos, eles viam o domingo como o dia do sepultamento, o dia da ressurreição, da nova vida, né? Era chamado de 8º dia. Na própria arqueologia, na casa de Pedro, que foi encontrada, tinham 8 cômodos. Nas primeiras igrejas, nas catacumbas, tinham muitos símbolos octagonais, de 8 lados. Inclusive, a pia batismal da Igreja Católica tem 8 lados. Por que o 8? O 8 dia da circuncisão, o dia do batismo.
o 8º dia, ou seja, um dia depois do 7º dia.